Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja, que levaram a mensagem amorosa do ressuscitado ao mundo. Ambos foram martirizados em Roma. E o evangelho desta liturgia está em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Contemplemos primeiramente Pedro, pescador do mar da Galileia, lugar que Jesus o encontrou e o chamou para tornar-se pescador de pessoas. No percurso deste segmento, Pedro teve altos e baixos, inclusive as negações antes do cantar do galo. Nesta liturgia, Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro recebe de Jesus as chaves para ligar e desligar no céu e na terra aquilo que convém ou não ao reino. Ele é a pedra sob a qual a Igreja de Cristo está edificada. Por isso, a Igreja é apostólica, pois está fundada nesta missão de levar ao mundo a boa nova. Após a ressurreição, Pedro é fortalecido e encorajado para andar na contramão das autoridades judaicas e do Império Romano. Ainda em Jerusalém, foi preso, mas o anjo de Deus rompeu as correntes para que Pedro pudesse ser missionário do amor e da paz. A presença do anjo também serviu para ter a certeza de que, na luta contra o medo e a opressão, o Senhor caminha junto com sua igreja. Sobre Paulo, temos muito a aprender também. Foi um doutor da lei, que zelava pela doutrina da lei e dos profetas, patrimônio espiritual do reino de sacerdotes e povo santo. Foi perseguidor dos primeiros seguidores de Cristo. Mas um dia, Cristo também o conquistou de forma impressionante, quando estava em viagem na estrada de Damasco, com a missão de prender cristãos, quer homem, quer mulheres. Após convertido, Paulo coloca toda a sua força para propagar a fé no ressuscitado. Viajou a diversos lugares e formou comunidades entre os judeus e pagãos. Por Cristo foi perseguido, maltratado e martirizado. Paulo combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. Suas cartas foram e continuam sendo de uma imensa riqueza espiritual e pastoral para a Igreja, alcançando a liturgia, a catequese, os grupos, as comunidades e a vida missionária da Igreja no mundo inteiro. A liturgia de hoje está repleta do testemunho destes dois apóstolos, as colunas da Igreja. Eles nos fazem refletir que Deus chama os pecadores para serem santos, portadores da mensagem do reino ao mundo inteiro, formando comunidades de amor e de comunhão. Vimos que o Senhor chama a todos, desde que abertos às exigências da vivência da Boa Nova. A Igreja de Cristo continua sendo conduzida por um descendente de Pedro, o Papa Francisco. Ele orienta e faz crescer na unidade e na caridade o rebanho do Senhor. É o condutor da barca do Senhor, que é a Igreja. Esta Igreja que enfrenta as tempestades no imenso mar que é o mundo. Por fim, irmãos e irmãs, somos motivados a seguir na nossa vida em missão, levando a mensagem do ressuscitado aos vários cantos do mundo,
com coragem e determinação, frente às consequências da pregação do Evangelho. O exemplo de São Pedro e São Paulo, fundamentos da vida apostólica e missionária, nos ensina a caminharmos com e em Cristo, superando nossas fragilidades e pecados. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia, produzida especialmente para essa liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo, traz como título As Colunas da Igreja. Um é o pescador dos mares da existência, chamado pelo Senhor para uma experiência. Segue-o pelo caminho, não viverá sozinho, mas terá as exigências. Outro é o doutor, o sábio rigoroso, que seguiu sem temor o Senhor amoroso. Deixou a estrada da morte e seguiu firme e forte, apaixonado, fervoroso. Os dois seguem andando, superando as barreiras. Cristo os foi conquistando para a missão primeira, que é o reino implantar e a palavra semear pela sua vida inteira. Pedro viveu com o Senhor ainda neste mundo, conheceu seu amor mais forte e mais profundo. E quando o Senhor partiu e então ressurgiu, ele saiu pelo mundo. Paulo viveu diferente, toda a sua conversão, e foi seguindo em frente, caminhando em missão. Formou muitas comunidades e pregou toda a verdade na busca da comunhão. Hoje Pedro, nosso Papa, segue firme a remar essa barca que é a Igreja e o mundo, o imenso mar. Vai sempre anunciando e com Cristo caminhando, sem medo de afundar. E nós, os tantos cristãos de hoje, da nossa atualidade, como ser comunhão nesta sociedade? Como ser sal e luz? Como carregar a cruz e formar comunidade? Somos Pedro, somos Paulo, pelas várias estradas. Comunhão e missão são as nossas jornadas. Somos a fraternidade, vivendo a caridade e sendo vidas doadas. Que a palavra e luz de Jesus Cristo, a boa nova em pessoa, ilumine o seu caminho.